Nós estamos numa série, é a série Guerra Espiritual, que estamos vivendo juntos e tem sido incrível. Cada dia um desafio, cada dia alguma coisa nova. Estou louvando a Deus por tudo que Ele tem feito, está fazendo, vai fazer. Pode acreditar. O Senhor fará grandes coisas aí onde você está, entre seus familiares. Há respostas tremendas de Deus para você em nome de Jesus. É isso mesmo, sinto de começar desta forma o H11 de hoje. Vamos continuar uma história incrível aqui, louvor que liberta. Uma preciosa história esta, sabe? Lembram, na última parte, o nosso querido Merlin Carothers, ele foi para um retiro. Foi desafiado a ir a um retiro, né? Ele estava buscando poder. Foi para o lugar certo, não foi? Foi. Foi para o lugar certinho. Recebeu o poder do Espírito Santo. Será que entendeu tudo? Bom, vamos ver aqui, ó. Retornei a Fort Bragg ansioso para contar da bênção maravilhosa que eu havia recebido. Eu já tinha pensado antes como uma experiência dessas afetaria meu ministério. Lembrava-me muito bem da minha própria reação diante daquela questão do emocionalismo. A minha reação diante de emocionalismos pentecostais na igreja. A reação que eu tinha tido antes. Agora sabia que eu não me importaria com a reação dos outros. Eu não poderia deixar de falar aquela experiência que eu tinha tido. Então, no primeiro dia, logo depois que cheguei, fui ao escritório do quartel. Lembram? Ele era capelão, né, do exército. O primeiro sargento estava sentado à mesa. Era um homem grande e rude, e seus modos grosseiros eram bem conhecidos de todos. Sargento, eu disse, alguma vez já lhe falei que Jesus o ama? Para minha surpresa, lágrimas começaram a rolar pelo rosto do sargento. Não, capelão, o senhor nunca me falou nada disso, ele respondeu. Eu senti o meu rosto arder de vergonha. Eu nunca tinha dito que Jesus o amava. Havia mais de um ano que eu o encontrava todos os dias, várias vezes por dia, e nunca tinha lhe falado nada sobre Jesus. Saí para o corredor e encontrei o outro sargento. Sargento, já lhe falei que Jesus o ama? E eu também? Não, o senhor nunca disse nada disso para mim. Foi a resposta do outro sargento. Mais uma vez eu senti vergonha e ele continuou. O senhor poderia me conhecer um pouco mais? Quer me conceder um minuto? Eu preciso conversar com o senhor, disse o sargento. Eu preciso conversar com o senhor. Então fomos para o meu gabinete e ele apresentou uma série de problemas seus. Uma série de problemas, dos quais eu nunca tivera conhecimento. Quando terminou, perguntei-lhe se gostaria de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Ele disse que sim e ajoelhou-se com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aceitou a Jesus como Salvador. Aonde quer que eu fosse, diz Merlin, pessoas estavam aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Eu parecia ter um poder que operava através de mim. Quando começava a falar com alguém, não tinha a mínima ideia do que ia dizer, mas o que dizia tinha um grande poder que levava homens a Cristo. Era fácil servir a Deus desse modo. Toda a tensão se fora e eu podia rir novamente. A pregação não era mais algo porque tinha que batalhar arduamente. Não! A pregação tornou-se uma grande alegria para mim. Deixar que os pensamentos de Deus fluíssem através de mim, através da minha vida. Todo o pessoal do exército é obrigado a assistir à aula de moral e cívica uma vez por mês. Os capelães, quando dão essa aula, não podem pregar. Um dia, cautelosamente, eu disse à classe que o Deus de nosso país ainda está vivo e que atende às orações que lhe fazemos. Após a aula, um soldado veio até mim
e, chegando o rosto a um palmo de distância, disse com insolência assim: "O senhor crê mesmo nessas coisas, não é?" "Sim, eu creio", eu respondi. "Crê que se pedisse uma coisa agora para Deus, ele iria atender?" "Sim", eu respondi. "Eu sei que Deus atenderá, sim." "O senhor acha errado fumar?" ele perguntou. A pergunta foi meio inesperada. "Para alguns é errado", eu disse. "Para outros pode não ser", eu respondi evasivamente. "Eu comecei a fumar aos 14 anos e agora fumo 3 maços por dia. Hoje o médico falou comigo que se eu não parar de fumar vou morrer." "Se é assim, não há dúvida. É errado. É errado você fumar", eu disse para ele. "Então peça ao seu Deus para me fazer parar de fumar." Ele falou. Como eu poderia fazer uma oração dessas? As respostas habituais começavam a vir à minha mente. Deus ajuda os que se ajudam. Peça a Deus que o ajude a querer parar. Mas não fora isso que ele me pediu. Ele não me pediu assim, não. Então eu disse: "Senhor", orei em silêncio, "mostra-me o que fazer, mostra-me o que fazer." Imediatamente senti uma forte impressão. Ore em sua nova língua. Ore em sua nova língua. Em voz alta, eu perguntei. E o Espírito Santo disse: "Não, ore em silêncio." Eu comecei a orar na língua que eu havia recebido lá no retiro. Depois eu fiz uma pausa. Outra impressão me sobreveio. Põe a mão no ombro do soldado e ore. Obedientemente coloquei a mão no ombro dele. E eu perguntei ao Senhor: "O que devo pedir?" "Ore silenciosamente em línguas." Assim fiz. Depois outra impressão. "Agora traduza para o inglês." Sem hesitar, abri a boca e as palavras saíram. "Senhor, não o deixe fumar mais enquanto ele viver. Não o deixe fumar mais." Que oração! Se o homem fumasse de novo, eu ficaria convencido de que Deus não tinha ouvido a oração. Senti-me totalmente confuso, virei-me e saí dali. Nos dias que se seguiram, perguntei a Deus várias vezes se eu não tinha compreendido mal tudo. Será que meu engano não faria aquele homem descrer de tudo? Será? Várias vezes eu senti a resposta do Senhor falando para mim: "Confia em mim, confia em mim, confia em mim." Confiar em Deus aparentemente significava andar numa corda bamba, sem nada em que segurar a não ser a fé. Com renovado ânimo, mergulhei no estudo intensivo da palavra de Deus. Se eu ia trabalhar na base da fé, tinha de ser fé na integridade e na natureza de Deus. Eu tinha de conhecê-lo e descobrir que quanto mais eu lia, mais fortemente cria. A leitura da Bíblia nunca tinha me empolgado tanto. Nas suas páginas obtive um novo conhecimento de Deus, o onipotente Deus, que prometeu que em Cristo poderíamos fazer tudo. Não nos foi dito que o poder que há em nós é o mesmo que ressuscitou a Cristo de entre os mortos? Em Efésios 3, versos 20 e 21, Paulo diz: "Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém." Eu estudei cuidadosamente as instruções de Paulo à igreja de Corinto. Ali ele menciona os vários modos como o Espírito Santo opera através dos homens: em línguas, interpretação das línguas, em cura, em milagres, em profecias, em pregação, em sabedoria, em ciência, fé e discernimento.
como poderia saber quais os dons que Deus queria manifestar através de mim? Teria Ele, o Senhor, me dado algum dom especial? Essa era a minha pergunta agora. Teria o Senhor me dado algum dom especial? Nós vamos continuar no próximo episódio. É isso mesmo, né? É o Espírito Santo, é a manifestação do doce Espírito Santo em nós. O doce Espírito Santo que quer manifestar-se na sua vida. Talvez você já viveu essa experiência há um tempo atrás, mas agora está morno. Não é verdade? Já não tem mais esse contato extraordinário com o Espírito Santo. Já não consegue mais falar em línguas, já não consegue mais sentir esse mover extraordinário do Espírito Santo. Nós precisamos disso, isso é força espiritual, é força para a gente vencer. É força. Pai maravilhoso, como é bom, Senhor, compartilharmos este momento, essa história aqui. Obrigado, Senhor, pelo fortalecimento que está chegando para nós. Obrigado, Senhor, por estarmos vivendo esse momento. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque Teu Espírito está à nossa disposição. Obrigado, Senhor, porque estás fortalecendo homens, mulheres, jovens, crianças. Obrigado porque, sim, estás nos fortalecendo. Papai, em nome de Jesus eu oro. Obrigado, Senhor. Estamos vencendo a guerra. Amém. Graças a Deus. Maravilhoso, né? Bom, entre no site encontrocomapalavra.com para saber um pouco mais do estudo bíblico. Encontro com a Palavra, encontrocomapalavra.com. Vou ficar por aqui. Até amanhã. Deus lhe abençoe.